O preço dos combustíveis subiu mais uma vez. É a quarta semana seguida de reajuste. O preço médio da gasolina nos postos atinge recorde de R$ 7,29 o litro. Nos combustíveis, na volta desse tema, o tema da privatização da Petrobras, que nesta semana anunciou o lucro de 44 bilhões de reais. Privatizar a estatal pode fazer a diferença política de preços da empresa? Para falar sobre isso e também outros assuntos com relação aos combustíveis, a gente vai conversar agora com o sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Seja muito bem-vindo, Adriano, ao Jornal da Manhã. Aí a pergunta que eu faço para você: o brasileiro não aguenta mais. É a quarta semana consecutiva de aumento dos combustíveis chegando a mais de R$ 9,00, dependendo do posto e, claro, tendo aquela gasolina aditivada. Como encarar esse reajuste da Petrobras, já que os especialistas não previam essa série de aumentos depois da troca do comando? Olha, bom dia a todos em primeiro lugar, um bom final de semana. O que está acontecendo é que o mundo inteiro está chateado com o preço de gasolina caro, o preço de diesel caro. E a explicação é a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia fez com que o barril do petróleo superasse aí a barreira dos $100. E no caso brasileiro, a gente tem também a questão do câmbio, né? O câmbio também não tem ajudado muito a reduzir, né, o aumento dos preços dos combustíveis no Brasil. E aí isso está fazendo com que você tenha aí aumentos frequentes, né? E as defasagens no mercado internacional, no mercado brasileiro, ficam sempre grandes e a todo momento a gente está aguardando uma nova elevação de preços da Petrobras. Quando a gente vê o lucro da Petrobras, como você falou, de 44 bilhões, todo mundo também fica achando, puxa, a Petrobras está ganhando tanto dinheiro, e por que a gente paga a gasolina tão cara? Então vamos tentar separar as coisas. Eu acho que a gente tem até que comemorar o lucro da Petrobras, né? A Petrobras é uma empresa de capital misto, onde o governo é o controlador, e ela tendo muito lucro, ela paga também muito dividendo para o governo, ela paga mais impostos. Então a receita que a Petrobras gera para o governo é uma receita muito grande quando ela está nesse momento de altos lucros. E esses altos lucros da Petrobras não é só a Petrobras. Todas as petroleiras do mundo também estão ganhando muito dinheiro, porque quando o petróleo está caro, é a hora das petroleiras ganharem dinheiro e apresentarem lucros recordes, né? Agora, no Brasil, a gente precisa separar a questão Petrobras da questão governo. Então, a Petrobras hoje é uma empresa, volto a repetir, que não é estatal, o governo tem o controle, mas o governo pode fazer política pública para evitar, né, sem controlar, sem intervir na Petrobras, os preços dos combustíveis na bomba, ou seja, tentar amenizar esse impacto hoje nos bolsos dos consumidores, reduzindo impostos, criando um fundo específico para que o efeito guerra não bata aí no bolso dos consumidores. Agora, no longo prazo, eu acho que o ideal, né, a solução é privatizar a Petrobras. Não faz sentido, nesse momento, por exemplo, de transição energética, onde o petróleo, a tendência do petróleo, mesmo que a velocidade de redução do consumo de petróleo tenha diminuído agora, em função da guerra, em função da gente estar vendo que foi demonizado muito rápido os combustíveis fósseis, mas a tendência é o petróleo, cada dia, né, no longo prazo, valer menos. Então, vamos vender a Petrobras agora, quando o petróleo está valendo muito. Vender a Petrobras depois, a gente vai fazer o quê? Vai prejudicar até as gerações futuras brasileiras, deixando uma empresa que vai ter um produto, né, de muito pouco uso. Então, acho que, e além do mais, a privatização sempre vai trazer concorrência, né? Se você olhar os países hoje no mundo onde você não tem estatais, onde você tem uma concorrência maior até entre refinarias, né? Vamos combinar também que o refino no Brasil ainda é monopólio da Petrobras. A Petrobras só conseguiu vender até agora uma refinaria na Bahia. O CAD está tentando aprovar a venda de uma segunda lá em Manaus, mas que é muito pequena. Então, todo o país, volto a repetir, onde tem concorrência, os preços do barril do petróleo, os preços derivados de petróleo, de gasolina, diesel, não aumentaram tanto quanto naqueles que você tem regimes de monopólio. Então, eu não vejo nenhum sentido, né, um país como o Brasil, né, ter um monopólio, ter um controle de uma empresa estatal. Hoje, essa empresa estatal acaba criando o quê? Um conflito entre o presidente da República, a gente está vendo ficar chateado com os aumentos de preço, fica questionando o lucro da Petrobras. A gente entende a chateação dele. Como eu disse inicialmente, está todo mundo chateado com o preço caro. Então, vamos privatizar, vamos ter uma empresa que vai ser olhada pelos órgãos reguladores do Brasil, como outras empresas privadas, pelo CAD, pela Agência Nacional do Petróleo.
Agora, temos que discutir esse modelo de privatização, não é simples, né? A gente agora está tentando, né, espero que aconteça, a privatização da Eletrobras, né? O modelo foi criar uma corporação, onde os investidores não podem ter mais de 10% da empresa e o governo tem uma golden share nessa empresa Eletrobras, que a gente espera que seja privatizada ainda nesse primeiro semestre de 2022. Agora, o modelo Petrobras é um modelo talvez mais complicado. A gente pode também adotar um modelo de dividir a Petrobras em várias empresas, né? É sempre bom lembrar, né, que lá nos Estados Unidos você tinha também um monopólio privado da Standard Oil, né, que foi quebrado lá na década de 30 pelo órgão antitruste americano, criando 6 empresas diferentes. Então, acho que está na hora, acho que o Brasil não faz menor sentido um país com tanta demanda social, com tanto lugar para investir, a gente ter o governo como controlador de uma empresa de petróleo. Adriana, é a 4ª semana seguida aí de reajustes e o presidente da estatal diz o seguinte, que no primeiro trimestre deste ano aqui, 70 bilhões foram arrecadados em impostos e esse dinheiro vai para investimento, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para todos os brasileiros. Mas não é isso que o brasileiro tem sentido no bolso de verdade, tem pesado e vem mais reajuste por aí. Com certeza, né? A tendência é vir mais reajuste. Porque o petróleo continua subindo, o câmbio que tinha dado uma aliviada, tinha ficado um pouco abaixo de R$5, voltou para os R$5, então as defasagens hoje da gasolina e principalmente do diesel estão bem elevadas, então a qualquer momento a gente imagina que vai vir um aumento aí, principalmente no óleo diesel, né, que traz outros problemas como inflação, né, já que o óleo diesel é o combustível que transporta a mercadoria, né, transporta todos os produtos que a gente consome. Então, volto a te repetir, como é que faz para evitar esse desgaste? Eu acho que se a gente imaginasse um cenário sem guerra, imagina que não existisse a guerra da Ucrânia, o preço do barril do petróleo estaria na ordem de $90, $95, em função de volta de crescimento, o investimento em exploração e produção de petróleo no mundo caiu muito nos últimos anos, em função aí dessa demonização dos fósseis pelos ambientalistas, movimentos ambientalistas. Agora, tudo que passar de $95, eu chamo que é efeito guerra. Então, por que não a gente fazer aí, agora, rapidamente, né, um MP pedindo um crédito extraordinário para que esse dinheiro, né, seja usado para cobrir essa diferença a partir dos $95? A gente tem uma experiência próxima no governo Temer, quando teve a greve dos caminhoneiros, que você teve que criar uma espécie também de um fundo para que o diesel não subisse tanto de preço e o país não fosse paralisado. Naquela ocasião, o governo pensou em gastar R$10 bilhões, acabou gastando 4, porque o preço do barril caiu. Pode ser que aconteça a mesma coisa agora. O que não dá, na minha opinião, é a gente ficar de braço cruzado, né, e ficar refém de 2 variáveis que ninguém controla, que é o preço do barril e o câmbio. E aí toda hora que o câmbio sobe, ou que o barril sobe, ou que os dois sobem ao mesmo tempo, a gente fica nessa discussão que não vai desgastante, aonde o presidente, com razão, está irritado que o preço do petróleo está alto, e a Petrobras também, com razão, ela quer aumentar o preço, porque ela tem que responder aos seus acionistas. A Petrobras é uma empresa de capital misto, né? E aí fica essa confusão que a política pública poderia resolver no curto prazo, criando esse fundo. E a longo prazo, vamos pensar em uma política, talvez, de um subsídio permanente, num imposto, né, que seja cobrado quando o petróleo fique alto, quando o petróleo está baixo, fique mais baixo quando o petróleo está alto. Enfim, uma solução mais de longo prazo. Agora, imediatamente, eu acho que deveria ser feito esse fundo para acabar esse atrito hoje entre o presidente da República e a direção da Petrobras. Agora, outra vez, no longo prazo, a gente tem que privatizar. Está constatado no Brasil que empresa de economia mista não funciona. Tá certo? A empresa onde o governo tem controle, tem participações no setor privado, é muito difícil a gestão num país como o Brasil, porque sempre vai ter esse atrito entre a lógica de mercado e a própria lógica política, né? E isso é inevitável. Por isso que a gente tem que acabar para acabar de vez com o problema, só privatizando. Roberto Mota, o seu comentário. Bom dia, Adriano. A alta dos combustíveis é um fenômeno mundial, né? Atinge Estados Unidos, atinge a Europa. Como é que os outros países têm enfrentado esse mesmo problema que a gente está tendo aqui?
Olha, Roberto, tem enfrentado, por exemplo, Estados Unidos colocou reservas de barril de petróleo no mercado para aumentar a oferta e tentar reduzir o preço dos combustíveis, né, da gasolina, do diesel. Os Estados Unidos têm uma reserva de barris de petróleo que o Brasil não tem, tá certo? Então, é a tentativa do governo Biden. Não deixa de ser também, na prática, uma intervenção no mercado num país capitalista. A Europa tem reduzido imposto. Por exemplo, a questão do gás natural na Europa é uma questão muito forte, porque o gás natural é a principal fonte de energia usada para aquecimento. Então, além de reduzir imposto, governos como o de Portugal, como da França, dão vouchers também para a pessoa conseguir pagar a conta lá da gasolina e a conta do gás natural para aquecimento. Então, está todo mundo se mexendo, tá certo? Porque é um momento de excepcionalidade. Em momentos de excepcionalidade, você tem que ter políticas de excepcionalidade. O que não pode é ficar, não, que o presidente do Brasil quer intervir na Petrobras. Não é isso. O presidente não quer intervir na Petrobras. Aliás, se ele quisesse, ele já tinha intervido, porque ele é o acionista controlador. Agora, a gente tem que dar uma solução porque realmente a população brasileira vem de uma pandemia, nível de desemprego aumentou e combustível ainda é um produto essencial para a vida das pessoas, né? Tanto a gasolina quanto o próprio diesel, principalmente, como a gente falou, que transporta mercadorias. Então, a gente precisa de ter uma política de excepcionalidade para um momento de excepcionalidade, e os outros países estão se mexendo. E a gente no Brasil fica nessa letargia, né? E fica se culpando aí a Petrobras, fica se culpando o presidente da República, quando no final do dia a solução está em política pública. A gente vê pesquisas dizendo a população, a maioria, é a favor de intervir na Petrobras. A maioria não é questão de intervir na Petrobras. O povo brasileiro quer combustível mais barato. Então, e a única maneira que ele está acostumado a ver o combustível no Brasil cair nesses períodos aí de crise é com intervenção. Lembra que o governo da ex-presidente Dilma interviu na Petrobras e fez um rombo na empresa de 40 bilhões de dólares. Lembra que o governo do PT deixou a Petrobras com uma dívida de 100 bilhões de dólares. A gente não pode repetir esse erro, né? E o presidente não está repetindo esse erro. Agora, temos que mostrar para a população que não é só com controle de preços que você reduz o preço na bomba do combustível. Faz política pública. E hoje fazer política pública no setor de petróleo é mais fácil no Brasil, porque, volto a repetir, nós hoje somos grandes arrecadadores no setor de óleo e gás. Hoje, o dinheiro de dividendos, o dinheiro de impostos que vai para o governo, são somas muito elevadas que poderiam tranquilamente, né, fazer frente à criação de um fundo desse que a gente vem defendendo há algum tempo. Adriano, com relação à privatização, é uma questão muito polêmica. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Recentemente, a gente viu a refinaria de Mataripe, lá na Bahia, sendo privatizada e ela tem a gasolina mais cara do Brasil, 27%. E disse que nesses reajustes que a Petrobras está fazendo, ela vai continuar com essa política de aumento do combustível. É considerado o combustível mais caro. No seu entendimento, onde entra essa questão da privatização para tentar minimizar esses crescimentos consecutivos da gasolina, do combustível especificamente, ou a privatização deveria seguir um outro patamar, um patamar de um equilíbrio para também não corromper todos os setores da economia? Recentemente eu fiz uma entrevista com o setor da indústria que se reuniu, que estava extremamente desconfortável para eles manter esses preços, não fazer o repasse dos preços para o consumidor, porque eles sentem na pele. O setor de serviços é o que mais sente na pele com relação quando fala em combustível. Como que você vê essa questão da privatização? É a favor, é contra, ou tem que ter esse equilíbrio para também não ultrapassar e não comprometer a renda do empresário e principalmente do consumidor? Olha, eu acho que a privatização ela é sempre bem-vinda. Todas as privatizações que foram feitas no Brasil trouxe benefícios para a sociedade. Vamos combinar, a privatização da Vale, transformou a Vale numa das empresas mais importantes do mundo. Privatização da Telebrás, né? Hoje o brasileiro tem acesso ao telefone como não tinha antes. A gente às vezes esquece que antigamente, antes da privatização da Telebrás, você declarava no seu imposto de renda a linha telefônica, né? Tinha um mercado paralelo de venda de telefones no Brasil. E a privatização, então, sempre trouxe benefício para a sociedade. Por que traz benefício? Porque a privatização ela traz concorrência.
né? A concorrência é a melhor coisa, né? É a maior defesa que o consumidor tem. Então, quando eu estou falando de privatização da Petrobras, como eu disse anteriormente, não é uma privatização simples. Nós temos que ter um modelo onde também não adianta eu transferir o monopólio estatal para o monopólio privado. Então, nós temos que ter uma modelagem onde você crie concorrência. Então, você falou agora da refinaria da Bahia, que está cobrando mais caro. Está cobrando mais caro por quê? Porque o preço lá fora, no mercado internacional, está subindo muito e a refinaria da Bahia ela precisa dar resultado para os seus investidores. Se você tivesse hoje, todas as refinarias no Brasil fossem privadas, elas seguiriam esse norte, né, que é o preço do barril no mercado internacional e o câmbio no mercado onde ela está instalada. Agora, de qualquer forma, cada refinaria dessa teria um modelo comercial diferente. Esse modelo comercial criaria, com certeza, uma concorrência entre elas, como, por exemplo, existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, você tem mais de 160 refinarias privadas que concorrem entre si. E o governo, quando está em momentos de crise, ele faz política pública, como eu falei também, o que o governo americano está fazendo hoje? Colocando mais petróleo no mercado para aumentar a oferta de petróleo para as refinarias, automaticamente as refinarias vão aumentar a oferta de produto do consumidor final. Então, isso é política pública, isso é o governo intervindo num momento de crise como essa. Mas em momentos de normalidade, a concorrência prevalece entre elas e cada uma tem um modelo comercial. Então, o que eu digo a você é o seguinte: a gente precisa no Brasil, que eu tenho até brincado, de superar a era Vargas, né? Nós estamos na era Vargas, né? Com essas estatais. Vamos ver se finalmente a gente consegue, volto a repetir, apesar de muitos obstáculos, privatizar a Eletrobras ainda nesse primeiro semestre. Você vai ver que a privatização da Eletrobras vai gerar mais emprego, vai transformar a empresa num grande player internacional, porque ela vai investir mais, vai ajudar a gente a ter menos possibilidades de racionamentos, de apagões, vai ajudar a gente a ter energia mais barata, a médio e longo prazo. E a da Petrobras vai ser a mesma coisa. Você criou no imaginário do brasileiro essa história do petróleo é nosso. O petróleo nunca foi nosso, o petróleo pertence à corporação Petrobras, né? Então, lá na época do governo passados, a Petrobras, como outras estatais, sempre foram usadas politicamente para empregar amigos, para usar, para conter inflação, dando subsídios, como a Dilma fez com a gasolina e com o diesel, usada para também ajudar políticos a se reelegerem. Então, vamos passar isso no Brasil. Passou essa fase, o Brasil hoje é uma democracia, o Brasil hoje precisa ter um mercado de concorrência e o governo tratar de assuntos que só ele pode tratar. Então, fazer o quê? Órgãos de regulação, órgãos de fiscalização serem fortalecidos para que as coisas funcionem dentro da regra de mercado e o objetivo da concorrência seja atingido. Adriano Pires, agradecemos a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Sempre é muito bem-vindo aqui. Eu te agradeço, um bom final de semana a todos e quando vocês precisarem, é sempre um prazer falar aqui na Jovem Pan.